Sejam bem-vindas ao Devocional Superando a Preocupação. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 12. Viva sem preocupações. No que depender de vocês, façam tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12:18. Descobrimos juntas que a preocupação não é o melhor de Deus para nós. Também estabelecemos que o antídoto para a preocupação é a oração, porque a oração ela vai produzir a paz. E tendo uma mente em paz, tendo um coração em paz, a preocupação não vai se apoderar de nós. É por isso que tanto disse nesses dias sobre a oração, porque é tudo por meio da oração. Tudo que nós precisamos vencer na nossa vida, nós vamos precisar da oração para nos ajudar, para nos capacitar, para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos ajudar a nos levantar. Nós vamos precisar orar para todos os momentos, para todas as circunstâncias, em todas as áreas da nossa vida. Porque a oração vai trazer clareza, direção e paz. Por que o mundo não tem paz? Por que as pessoas lá fora estão batendo cabeça? Porque elas não têm a paz que excede. Não têm uma vida com Deus, não têm uma vida de oração, querem resolver tudo na força do próprio braço, querem fazer suas escolhas sem Deus, querem agir sem Deus, querem fazer tudo de forma precipitada, não tem paz, não tem sossego. Mas nós somos diferentes, nós conhecemos a Cristo e nós sabemos que na oração nós iremos vencer. E é tão interessante esse assunto sobre a paz, a oração que promove a paz do nosso coração. E agora aqui na nossa leitura, a Bíblia nos ensinando, nos recomendando a fazer o possível para viver em paz com todas as pessoas. E esse viver em paz com todas as pessoas também significa viver em paz com nós mesmas. Nós precisamos aprender a viver em paz com nós mesmas, com a nossa própria mente, com o nosso próprio coração, com as nossas próprias emoções. Está ao nosso domínio, porque nós temos o domínio próprio. Então nós podemos ter paz com a nossa mente, nós podemos ter paz com o nosso coração, nós podemos ter paz com as nossas emoções, porque é algo que nós podemos, somos habilitadas, somos capacitadas a fazer, a cultivar, a promover. Primeiro, porque nós temos uma vida de oração e na oração nós já temos essa paz. E já tendo essa paz no nosso coração, vai ser muito mais fácil viver em paz com todas as pessoas e viver em paz com nós mesmas. Nós precisamos viver em paz. Nós precisamos ter paz. Ser as promotoras da paz, as agentes da paz. Minha irmã, uma vez que nós conhecemos a Cristo, nos rendemos a Cristo, passamos pelas águas do batismo, nós não podemos ficar do jeito que éramos antes. Se éramos ignorantes, nós não podemos ser mais, porque Jesus está em nós e Ele tem que mudar o nosso jeito de ser, Ele tem que mudar o nosso linguajar, Ele tem que mudar o nosso temperamento. Não existe crente, Gabriela, que eu nasci assim, eu vou morrer assim, você que me aceite assim. Não existe isso. Isso não é de Deus. Isso não é característica de quem tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem paz. E essa paz, ela se estabelece onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Uma pessoa que tem paz de espírito, ela leva paz para os ambientes. Uma pessoa que tem paz de espírito, ela promove a paz onde quer que ela ande, onde quer que ela esteja, a paz vai estar com ela. O ambiente que ela entra se torna diferente, porque ela tem a paz. Ela fala diferente, ela se posiciona diferente, ela age diferente, porque uma vez que Jesus entra na nossa vida, na nossa história, ele muda tudo, inclusive a nossa mente, nossa maneira de ser, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir. Se era ignorante, não é mais. Se falava mal das pessoas, não fala mais. Se era uma pessoa que não perdoava, não é mais. Se era uma pessoa cheia de rancor, não é mais. Porque Jesus entra e ele transforma. Nós precisamos ser testemunhas dessa transformação. As pessoas precisam ver que nós fomos transformadas. É tão bonito quando alguém é transformado. Porque quando alguém é transformado, uma pessoa que não vê há muito tempo, quando olha aquela pessoa, pensa, nossa, fulano,
Mas olha, nem parece que tu era daquele jeito. Nem parece, fulano, que tu fazia aquelas coisas. Eu não consigo mais imaginar você fazendo aquelas coisas. Porque é assim, é a marca do verdadeiro cristão. As pessoas olham para ele e não chamam ele pelo pecado dele, porque ele foi transformado. E ele dá fruto de arrependimento. Ele vive como quem se arrependeu. Ele age como alguém que se arrependeu. E ele vive essa transformação todos os dias. E nós precisamos desejar isso. Ter essa característica de transformação, ter esse fruto de arrependimento e ser as promotoras, as agentes da paz, vivendo em paz com todos, vivendo em paz com a nossa família, vivendo em paz com as pessoas que estão do nosso lado, vivendo em paz nos ambientes. Minha irmã, não tem nada mais terrível do que andar com pessoas ignorantes, atribuladas, com pessoas que não têm uma palavra de encorajamento. Não tem nada mais horrível do que ter uma pessoa do teu lado que é negativa, que só te traz más notícias, que só traz peso para os teus lombos. Não existe nada pior e desagradável do que caminhar com gente que só traz peso. Então não seja assim. Você é de Jesus. A paz que excede todo entendimento está em você, na sua mente, no seu coração. Ande com quem caminha com Jesus. Ande com quem fala de Jesus. Ande com quem vive o Evangelho. Ande com quem tem paz de espírito. Tenha boas amizades para que você também possa viver em paz, manter essa paz. Essa paz que o mundo precisa. O mundo tem que enxergar em nós que nós temos essa paz, que nós carregamos essa paz. E será através da vida de oração que nós teremos e que nós iremos também exalar essa paz, levar a paz para os ambientes, para o coração das pessoas. Tem tantas pessoas precisando de paz, tem tantas pessoas precisando de uma boa palavra, mas às vezes o povo de Deus está mais aflito do que o ímpio. Às vezes o povo de Deus está mais preocupado do que o ímpio, mas o povo de Deus tem um recurso da oração, mas não ora. O povo de Deus tem um recurso da palavra, mas não lê. E aí ele está mais desesperado do que o ímpio. Está mais preocupado do que o ímpio. E o ímpio não tem Bíblia. E o ímpio não tem Deus. E o ímpio olha para o crente e pensa, eu não quero ser crente. Porque olha, o fulano está sem paz nenhuma. O fulano vai na igreja, mas olha, está todo atribulado. Eu não quero ser assim. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Oh, minha irmã, nós não podemos ser dessas. Está repreendido isso da nossa vida em nome de Jesus. Nós precisamos ter paz na nossa mente. E nós sabemos que essa paz que Jesus tem para nós já foi um presente dado, porque Ele já nos deu a paz. Ele já nos deu esse presente chamado paz. E nós precisamos andar nessa paz. Não é que nós seremos isentas da preocupação e nunca mais na vida nós vamos nos preocupar. Vai haver momentos, sim, de preocupação, mas a preocupação não vai turbar o nosso coração. A preocupação não vai se apoderar do nosso coração, porque nós sabemos, reconhecemos que há um Deus, que há um Jesus, que está no controle de todas as coisas. E Ele se levantará daquele trono em prol da nossa vida. Tenha paz, tenha sabedoria, tenha vida de oração. A sabedoria desempenha um papel importante na vida de paz de uma pessoa. A sabedoria desempenha um papel muito importante na nossa vida, na nossa jornada. E é por isso que a Bíblia nos recomenda a orar por sabedoria, a pedir a Deus sabedoria, porque sendo mulheres sábias, nós vamos estar livres de muitas preocupações, minha irmã, mas são muitas mesmo. Porque tendo a sabedoria, a preocupação com a finança não vai nos atormentar, porque nós não estaremos preocupados com a finança. Muitas mulheres estão preocupadas com a vida financeira porque não tem domínio próprio. Gasta sem parar, compra coisas desnecessárias, compra coisas que não usa, compra coisas que não precisa, fazendo um mau uso do dinheiro que Deus envia, fazendo um mau uso do recurso que Deus dá, porque se você tem um trabalho, foi Deus que te deu. Se você tem um salário, foi Deus que te deu.
E agora você precisa que esse salário aí glorifique o nome do Senhor, honre o nome do Senhor. A maneira como nós gastamos, aplicamos o dinheiro que veio de Deus, vai revelar se nós estamos honrando a Ele ou não. E você pode ser livre da preocupação financeira se você tiver domínio próprio sobre as coisas que você precisa, sonha, sendo uma boa administradora dos recursos que Deus te deu. Quando eu penso em recurso, quando eu penso em administração, eu penso naquela parábola dos talentos que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Tem pessoas que estão no pouco e no bem pouco, porque às vezes a capacidade daquela pessoa, naquele momento, é para aquele pouco ali mesmo. Porque às vezes, sem o domínio próprio, se Deus der muito, ela vai ficar míngua, vai ficar nada. Então Deus tem que trabalhar por etapas, tem que trabalhar aos pouquinhos. E eu não estou generalizando, eu só estou aplicando a parábola dos talentos com a nossa capacidade. Nós temos capacidade, Deus nos entrega talentos. E nós precisamos ter responsabilidade com os talentos que o Senhor nos deu, com os recursos que Ele nos deu. Às vezes, você está questionando, mas é tão pouquinho, o que eu tenho é tão pouquinho, o que eu tenho é tão pouquinho, o que eu tenho é tão pouquinho, mas tendo esse pouquinho, você já está expressando às vezes para o mundo espiritual que não pode ter muito, porque não tem domínio próprio sobre as suas finanças. E eu não estou fazendo um apontamento, eu estou te ensinando que para subir de nível, você vai precisar ter um domínio próprio. Para subir de nível, você vai precisar ser uma boa administradora do seu recurso. Para subir de nível, você vai precisar ser fiel no pouco que você tem. E ser fiel no pouco é saber usar esse pouco, é ter sabedoria para administrar esse pouco, é ter zelo com esse pouco. Então tenha zelo, tenha sabedoria para que Deus te coloque sobre o muito, sobre aquilo que você sonha. Seja livre da preocupação financeira, fazendo bom uso do seu recurso, tendo sabedoria, tendo equilíbrio, tendo entendimento. Ao invés de chegar 10 minutos atrasada todos os dias em algum lugar, no seu trabalho, chegue 10 minutos antes e tenha tranquilidade, sabendo que você estará ali, construindo uma boa reputação no ambiente, no lugar. Em vez de sair da cama no último minuto, levante-se mais cedo e passe um tempo com Deus no início do seu dia, consagrando a Deus todo o seu dia. Acorde mais cedo, vá orar, vai ler a Bíblia, vai conversar com Deus, vai consagrar teu dia a Deus, para que o seu dia seja cheio de paz, de alegria, de livramento. Tenha paz, minha irmã, na sua mente, no seu coração, mas tenha essa paz fazendo a coisa certa, buscando ao Senhor em primeiro lugar. Você vai ter paz na sua mente, você vai ter paz na sua alma, quando as coisas estiverem todas nos seus devidos lugares. Você vai ter paz, você vai saber que Deus está te preparando, está te capacitando, quando você priorizar a sua vida de oração. Isso são ações sábias. Nós precisamos ser mulheres sábias, mulheres que sabem administrar o que têm, mulheres que levantam mais cedo, mulheres que têm ali o controle do seu tempo, mulheres que priorizam o tempo que têm, mulheres que têm inteligência emocional. Nós precisamos viver em retidão, nós precisamos viver como filhas que sabem o que de fato estão fazendo. E Deus nos deu essa capacidade. Você não precisa viver uma vida de preocupação, preocupada com tudo, preocupada com todos. Não. Deus não tem isso para você. Você pode viver uma vida sem essas preocupações. Mas você vai precisar colocar tudo no devido lugar. Você vai precisar priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus, priorizar a oração, priorizar o seu relacionamento com Deus, priorizar estar firme na presença de Deus. Para que tudo funcione bem, nós vamos precisar estabelecer princípios na nossa vida. E tudo vai começar com o nosso relacionamento com Deus. O Senhor tem paz para nós. O Senhor tem paz para o nosso coração. Eu lhes deixo um presente. Isso aqui, Jesus que está falando. Eu lhes deixo um presente.
a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou, o mundo não pode dar. Não se aflinja, não tenha medo. Cultive uma vida de paz, porque Jesus, ele já nos entregou esse presente da paz. É diferente do mundo. É completamente diferente do mundo. O mundo não tem paz, o mundo está em guerra, o mundo está em aflição. Mas quem está em Cristo tem a certeza, tem a convicção de que Ele está guardando, de que Ele está abençoando, de que Ele proverá em todas as áreas. Caminhe com esse presente nas suas mãos. Você já tem o presente, a paz, o presente que Jesus te deu. Cultive uma vida de paz, viva em retidão, viva em sabedoria. E vivendo dessa maneira, você vai estar com uma vida livre das preocupações. E Jesus tem isso para você, uma vida sem preocupação. Sempre que a preocupação bater a sua porta, lembre-se de que Deus deu paz a você. E é um presente que não pode ser tirado. Deu, está dado. Jesus deu, está dado. Ninguém pode tirar a paz que Jesus te deu, a não ser você mesma, dando lugar para preocupação, dando lugar para as inquietações. Minha irmã, Jesus tem uma vida plena para você. Jesus tem uma vida de bênção. Jesus tem uma vida de equilíbrio, de plena paz. Mas você precisa tomar posse dessa vida, querer essa vida, desejar essa vida, caminhar sobre essa vida. Seja livre das preocupações, tendo um relacionamento com Jesus. Eu não estou dizendo que a preocupação não vai chegar. Vai haver momentos que nós vamos estar, sim, preocupadas. Mas quando nós nos preocuparmos, o Espírito Santo vai nos convencer de uma coisa: Jesus está cuidando, não se preocupe. Jesus vai prover, não se preocupe. Jesus vai fazer, não se preocupe. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar, quanto mais você se entregar para Jesus, mais Ele agirá, mais Ele colocará essa paz no coração, vai aflorar, a paz vai aflorar, vai crescer dentro de nós, cada vez que nós orarmos um pouco mais, buscarmos um pouco mais. Jesus tem paz para sua vida. Jesus tem uma vida para você que é completamente abençoada. Então, escolha viver uma vida na presença de Cristo, tendo paz na sua mente, tendo paz no seu coração. E essa paz virá através da sua vida de oração, através da sua vida de leitura bíblica, através da sua vida de consagração, através da sua vida com Jesus. Jesus tem paz e Ele quer te dar essa paz. Receba essa paz no seu coração. Seja livre do fardo da preocupação. Seja livre desse peso de preocupação, porque Jesus não tem preocupação para você. Jesus não tem uma vida de tribulação para você, Ele tem uma vida de paz. Então faça o que é certo, vá para os pés de Jesus, vá até Jesus, confesse a Jesus as razões, os motivos, o que está doendo, o que está machucando, e Ele vai te abençoar, curar seu coração, curar sua mente e tirar toda a preocupação do seu coração. Receba essa palavra no nome de Jesus. Seja abençoada no nome de Jesus. A você que chegou até aqui nesse devocional, nesse último dia do devocional, superando a preocupação, eu declaro e profetizo que você vai ter um encontro com Deus, que você vai sentir agora a graça, o Espírito Santo pairando sobre você. Você vai sentir o alívio dessas cargas que estão sobre você. Você vai sentir a plena paz sobre o teu coração, sobre a tua mente. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, minha irmã, possa guardar a sua mente, possa guardar o seu coração em Cristo. Em nome de Jesus, receba paz, receba força, receba ânimo, receba coragem, que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia de coragem, cheia de ousadia, uma mulher que é a promotora da paz, que leva paz para os ambientes, leva paz para o coração das pessoas, que você seja uma mulher completamente usada pelo Senhor. Em nome de Jesus, essa situação que você está passando, ela não vai definir o seu futuro, ela não vai
determinar o seu futuro. Se você está sentindo algo, uma pressão espiritual, saiba que isso não veio para te matar, isso veio para te amadurecer, te fortalecer. Em nome de Jesus, cultive uma vida de oração, tenha paz no seu coração, tenha uma vida com Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Em nome de Jesus, seja abençoada. Receba essa palavra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E eu te espero na nossa próxima série, que será Superando o Estresse. Eu te espero em breve, minha irmã. Em nome de Jesus, seja abençoada.